Olá pessoal, professor Kineso de novo. Nós vamos para mais um vídeo de programação em linguagem C, tratar agora sobre cálculos de porcentagem, né? Como é que a gente faz esse tipo de cálculos lá na linguagem C? Então, antes de a gente pensar em código-fonte, o que é uma porcentagem? Porcentagem é uma razão matemática, uma proporção. Representa uma parte em relação ao todo. Tá? Então, uma razão é basicamente uma fração. Vamos tomar como exemplo uma pizza, né? Uma pizza de 12 fatias. Aí eu tiro uma dessas fatias da pizza. Quanto representa aquela fatia em relação ao todo? Então eu faço 1 dividido por 12. Tá? É basicamente uma divisão. Tá? E esse resultado vai dar um valor, né? Vai dar 0,08. Esse valor é a nossa porcentagem. Tá, mas porcentagem não tem aquele símbolo, né? Com duas bolinhas cortadas com uma barra, tá? Ela pode ser representada, como eu já vou mostrar para vocês, de diferentes formas. E no caso de uma porcentagem, o denominador da fração é sempre 100. A divisão é sempre 100. Tá? Então vamos tomar como exemplo aqui, ó, 16%. O que significa esse 16%? Significa que de 100 partes eu estou pegando 16, ou vou usar 16 para alguma coisa. Então 16 partes de um total de 100. Significa a cada 100 eu vou usar 16. Se fossem 200 partes, eu pegaria 32. Né? Então, as representações, as formas estão aqui, ó. Nós podemos representar em forma de fração, podemos fazer a representação na forma da divisão, 16/100, só muda aqui, né, a barrinha da horizontal para essa daqui. Se a gente fizer essa operação aqui na calculadora, vejam aqui, ó, 16 dividido por 100. Dá 0,16, tá? Então, esse valor aqui também é uma representação para 16%. E essa daqui que é a mais tradicional e mais conhecida, né? Só que em programação, a gente não usa nem essa forma aqui, nem essa forma aqui, tá? Por quê? Porque essa forma de fração ocuparia ali 2 ou 3 linhas, então fica inviável para o código-fonte ter dessa forma. E por que a gente não usa essa forma aqui? Porque o símbolo do percentual ele é utilizado em outra operação aritmética, que é a representação do resto da divisão. Tá? Então, nós não usamos em programação esse símbolo aqui para cálculo de porcentagem. Tá? O que nos resta? A forma de divisão e a forma decimal. E a gente tem, né, quando desejamos usar aí a forma de divisão, temos que cuidar com a famosa divisão de inteiros, que eu já tratei aí em outro vídeo, né, o vídeo das expressões aritméticas. Na linguagem C, quando a gente divide um número inteiro por outro, o resultado sempre dá inteiro. Tá? Então, na linguagem C, se nós fizermos isso daqui, o resultado vai dar zero. Tá? Então, é preferível a gente fazer assim, né? Dividido por 100.0. O compilador já entende que com o ponto zero isso aqui é um float, e aí o resultado vai dar float. Caso os valores e os percentuais estejam armazenados em variáveis, ao invés de fixos e constantes dentro do código-fonte, aí a gente usa variáveis, e essas variáveis, obviamente, têm que ser do tipo float. Tá? O conselho que eu vos dou, né, é preferir usar aí a forma decimal, né, para não correr o risco de errar por causa de uma divisão de inteiros, prefiram fazer na forma decimal. Obviamente com ponto no lugar da vírgula, né, já que a gente usa isso
dentro do código-fonte. Então vamos agora dar alguns exemplos um pouquinho mais práticos, né? Suponha que seu aniversário está chegando e deseja presentear-se com o novíssimo smartphone Xiaolin X9, cujo preço é de 900 dinheiros, né? Aí há uma promoção que, se você pagar à vista, no boleto, ganha um desconto de 8%. Então, primeiro vamos ver a representação. Já que a gente não pode usar esse formato aqui lá no nosso programa, vamos usar as outras representações. 8% é a mesma coisa que 8 sobre 100, que é igual a 8 dividido por 100, que dá, então, 0,8. Então, vejam aqui, ó, várias formas de representar o mesmo percentual. Em programação, usamos esses dois, preferivelmente esse daqui, pelos motivos que eu apresentei agora há pouco. E esses 8%, né, lembram que representa 8 de cada 100. 8% representa 8 de cada 100. Tá? Então, quando a gente tem outros valores que não são o próprio 100, a gente usa a multiplicação. Tá? A gente faz, então, o preço do produto vezes 0,08. O resultado dessa multiplicação vai dar 72. O que é esse 72? 72 é o valor do desconto. 72 representam 8% dos 900. Tá? Ou aqui na forma inteira assim, mas cuidado sempre de botar o ponto zero aqui, caso desejem fazer dessa forma. Tá? E já que 72, então, é o valor do desconto e o preço do produto é 900, quanto é que eu vou pagar? Eu vou descontar 72 dos 900. Eu vou fazer assim, ó, 900 menos os 72, 828. Tá? Da onde que eu tirei esse 72? De 900 vezes 0,08, que é a representação decimal do 8%, tá? Então vejam aqui, ó, aqui eu tenho uma única operação que já me dá direto o valor final. Vejam aqui, ó, 900, que é o preço original do produto. Nessa multiplicação nós vamos calcular quanto vale 8% de 900, que é o valor do desconto, e aí então eu faço a subtração para chegar nesse resultado aqui, tá? Uma outra forma de resolver é a seguinte: se o desconto é de 8%, nós não vamos pagar todas as 100 partes de 100, né? Desconta 8, quantas partes a gente precisa pagar? 92 partes daquelas 100, tá? Então, o que eu faço? Ó, 1, da onde veio esse 1? 1 é igual a 100 dividido por 100, é igual a 100%. Então, o próprio número 1 representa o todo, o 100%. Então, 100% menos os 8%, que é de desconto, dá 0,92. Então, ó, 92%, lá na programação eu faço 0,92. E aí eu posso fazer a multiplicação direto, ó. 900 vezes 0,92 me dá, então, o resultado 828. Tá? Então, aqui temos 3 formas de fazer. Primeiro, calcular o valor do desconto, que a gente fez ali no slide anterior. Aí, ou calcula assim, podemos calcular assim, ou assim. Tá? Vocês escolhem, né, a melhor forma que seja mais fácil para vocês de entender. A não ser que seja o chefe que mande fazer de um jeito específico, né? Vocês podem escolher que forma aí vocês entendem mais fácil. O código-fonte ele tem que ser legível, ele tem que ser fácil de entender. Então vamos evitar aí de criar fórmulas mirabolantes para resolver um problema simples, né? Escrevam um código-fonte de forma mais simples possível. E a situação do acréscimo?
né, no acréscimo, o que muda, em vez de usar a subtração, a gente vai adicionar um valor. Então, suponha que parcelado em 6 vezes no cartão de crédito, aquele valor dos 900 tem um acréscimo de 5%. Não é um acréscimo de R$ 5, um acréscimo de 5%. 5% de quê? 5% do valor original, que é R$ 900. Tá? Então, nós podemos fazer assim. Primeiro, calcular o valor do acréscimo. Então, 900 vezes 0,05. Da onde veio 0,05? É a mesma coisa que 5 dividido por 100. Tá? Então, essa multiplicação aqui vai dar 45. Aí eu faço 900 mais 45, 945. Dessa forma aqui, então aqui a gente fez separado em duas linhas de código diferentes. Depois a gente vai colocar isso em forma de variáveis, né? Nessa operação aqui, nós juntamos as duas anteriores. Eu pego, né, esse valor e substituo, desculpem, essa operação de multiplicação e substituo ela aqui no lugar do 45. Ó. Então fica 900 mais 900 vezes 0,05. E aí vai dar, então, 900 mais os 45, 945. Ou ainda, na forma direta decimal, né, 900 vezes 1,05. O que é o 1? O 1 é o todo, o 100%. 100 dividido por 100 dá 1, né? Mais o 0,05, né? Então, ó, eu tenho que pagar o 100% do aparelho mais 5% que é o acréscimo. Eu vou pagar o valor cheio do aparelho, 100%, mais 5% de acréscimo. Então, 100% mais 5% é igual a 100 sobre 100 mais 5 sobre 100, que é 105 sobre 100. Né? 105 dividido por 100, 1,05. Ou, né, 100% dá 1, 5% dá 0,05. 1 mais 0,05, 1,05. Tá? Então a gente pode ter aí, né, ó, nesse slide aqui, 4 formas diferentes de fazer. Tá? Temos aqui uma forma em 2 etapas, aqui o valor direto, e aqui, né, o resultado dessa multiplicação também vai dar 945, então dá direto o valor com o tal do acréscimo, né, o acréscimo de 5%. Agora vamos dar uma olhadinha no código-fonte. Temos eu separei em 2, né, um só para desconto, colocando formas diferentes de calcular, tá? Representando isso que a gente já viu nos slides anteriores. Né? Então, eu tenho aqui uma variável valor, que é o valor original do meu produto, que eu botei aqui fixo dentro do meu programa 900. A gente poderia perfeitamente pedir para o usuário informar esse valor. E a gente vai fazer depois, quando eu estiver mexendo lá no Code Blocks. E também pedir para o usuário informar o percentual de desconto. Tá? Então, vejamos aqui, ó. O valor vezes 0,08 vai me dar quanto eu vou descontar, que eu chamei de V10, né? Valor do desconto. Aí, o valor original menos o valor do desconto vai me dar o total já com o desconto. Aqui eu fiz o cálculo de uma outra forma, né? Então, se eu tenho um desconto de 0,08, a parte que eu vou pagar é 92%. Então, aqui eu posso fazer a multiplicação direto, caso, né, o programador deseje fazer assim. Ou, né, na forma aqui um pouquinho mais extensa, né, em vez de a gente fazer primeiro isso aqui, depois isso aqui, né, essas duas linhas, nessa linha de código aqui, a gente faz a mesma operação numa linha só. Tá? E aqui, então, no final do programa, os printf para a gente conferir na tela para ver se está correto. Então, agora a gente vai lá para o Code Blocks, rodar esse código-fonte, eu vou setar lá um breakpoint e nós vamos executando instrução por instrução.
Então aqui está um código-fonte, o mesmo que a gente viu no slide agora há pouco. Já setei o meu breakpoint aqui na linha 7 e agora vamos executar passo a passo. Então, o nosso programa está em execução, as nossas variáveis aqui no painel Watches. O breakpoint já foi definido, o triângulozinho está aqui na linha 7. Então, a gente vai executar a partir daqui. Então, vejam que as variáveis ainda contêm lixo, né, lixo de memória. Então, vamos passo a passo aqui com next line. Então, vejam, ó, o valor vezes 0,8 deu, então, 72. 72 é o valor do desconto. E aqui, 3 formas de calcular o total já com o desconto. Então, ó, 828 de uma forma, 828 da outra, 828 da terceira forma. E aí, para finalizar, os printf. Temos aqui os valores, então. Aqui está, então, o código-fonte para a gente verificar o funcionamento da operação de acréscimo de porcentagem. Então, já setei meu breakpoint aqui. E vamos lá executar passo a passo. Inicialmente, temos aqui as nossas variáveis com lixo, né? Não foram ainda inicializadas. Vamos lá, passo a passo. Next line, ó, pegou o valor 900 original do produto. Aqui, na multiplicação por 0,05, vamos descobrir quanto dá 5% de 900. Dá 45. E agora, então, 3 formas diferentes de fazer o cálculo do acréscimo. Uma é somando os dois valores, aqui fazendo a multiplicação direta pelo valor decimal, e a outra com adição e a multiplicação pelo percentual. Também, então, deu 945. Aí, para finalizar aqui os printf, vamos mostrar ali no console o valor das variáveis. Então, conferiu com aquilo que a gente viu aqui no painelzinho do Watches. Agora vamos pegar esse nosso programinha aqui e vamos deixar o usuário informar, então, os valores de entrada. O usuário vai escolher o valor do produto e vai escolher o percentual de acréscimo, tá? Então, ao invés de fazer aqui, ó, valor igual a 900, nós vamos pedir para o usuário fornecer o valor desse produto, scanf, %f, valor. E o percentual de acréscimo vai ficar estranho pedir para o usuário digitar 0,05, né? Ele vai botar lá 5%, tá? Então, a gente vai criar aqui uma variável do tipo inteiro, ou float, né? Caso seja, por exemplo, 5,5%, já podemos botar direto em float e a gente evita aquele probleminha lá da divisão de inteiros, tá? Então, eu vou criar uma variável aqui, PACR, de percentual de acréscimo, e vamos pedir para o usuário colocar esse valor, então, percentual de acréscimo. E aí, um scanf para a gente obter esse valor do usuário, PACR. Então, como é que vai ficar? Se ele digitar o número 5 para 5%, nós precisamos dividir ele por 100. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, fazer isso aqui, ó, PACR é igual a PACR dividido por 100 e, para não correr no erro, né, 0,0. Tá? Então, o que a gente faz aqui? Ó? O valor que o usuário informou para essa variável, a gente divide por 100 e armazena na própria variável. Para não ter que criar uma segunda variável, a gente usa a própria variável. E em seguida, ao invés de deixar o percentual fixo, agora nós vamos usar essa variávelzinha aqui. Então, aqui é PACR, que é o nosso 5%. Então, aqui a gente calcula o valor do desconto e aqui adiciona o valor original
desculpem, do acréscimo, né? Mais o valor do acréscimo. Nessa forma aqui, nós precisamos fazer a soma do 100% com os 5% que o usuário informou aqui, tá? Então, a gente faz isso aqui, ó, 1 mais o percentual de acréscimo. Então, 1 mais o 0,05 vai dar, então, o 1,05, tá? E aqui a gente troca de novo e PACR. Então, o desconto, o acréscimo, o que que muda? Muda essa operaçãozinha aqui. O resto, com relação à multiplicação, dá no mesmo, tá? No caso de desconto, a gente faria 1 menos o percentual de desconto, tá? Aqui também usaríamos a subtração no lugar dessa operação aqui. Então, vamos ver, né, como é que ficou depois dessa alteração. Vamos botar um breakpoint logo aqui na linha 10. Normalmente eu coloco os breakpoints sempre depois das entradas. E aí vamos então executar passo a passo. Valor 900, percentual 5. Então, o restante das variáveis ainda tem lixo, agora vamos começar a executar passo a passo. Então, aqui ele pega o 5 e divide por 100 para ficar na forma decimal, né? E aí o restante dos cálculos, temos aqui valor vezes o percentual de acréscimo, deu 45. Próxima linha, ele soma os dois valores. Na linha 15, ele calcula dessa forma aqui, 1 mais o percentual de acréscimo, para quê? Para poder fazer a multiplicação direta, deu 945 também. E a última forma, que junta, né, essas duas primeiras linhas aqui numa expressão aritmética só. Então, também obtivemos aqui o mesmo valor. E aí os printfs para mostrar aqui na tela os valores, tá? Então, quando o usuário for fornecer o percentual, não se esqueçam de dividir por 100, tá? Senão o valor não vai fechar com aquilo que é preciso. Se for desconto, usem a subtração. Se for um acréscimo, usem a adição. Então, esse foi o vídeo sobre porcentagem. Eu planejei fazer um vídeo um pouquinho mais curto. Acabei tendo que incluir, ou achei importante incluir aquela questão do próprio usuário do programa fornecer o percentual, tá? Então, por isso o vídeo acabou ficando um pouquinho mais extenso. Nós fizemos uma revisão, né, de o que é porcentagem, falamos lá da pizza, e no final, então, colocamos isso tudo em forma de código-fonte. Espero que tenham gostado. Aproveitem, façam bastante exercícios, né? Vamos ganhar músculos aí na programação. Fiquem bem e até o próximo vídeo.